Ô Guilherme, o Gustavo Mendes, gerente-geral da Anvisa, está por aí ou não? Já na sua Nós estamos escuta, fazendo Datena. bug? Já sim. Ah, então você tem que me avisar, meu filho, senão eu não fico sabendo aqui. Pode deixar, Não acabou de podemos deixar conectar. o Gustavo Mendes aqui. Gustavo, bom dia. Bom, primeiro, como um dos especialistas disso, né, Gustavo? Eu acho que é uma questão de lógica, né? As vacinas que a gente tem não passam de 70%. Chegar a isso é muito. Temos duas vacinas mesmo. Uma é coronavírus, a Coronavac, que combate o coronavírus, as 60, sei lá quantos por cento, e a AstraZeneca, que não é muito mais que isso, não. Então, o uso de máscara é fundamental. Mesmo depois que o cara tome a segunda dose, o uso de máscara é fundamental. Pela eficácia das nossas vacinas. Não adianta você ver competições nos Estados Unidos com gente lá no basquete torcendo, Roland Garros. A vacina dos caras protege mais do que a nossa. Então, até assim ainda é um risco. No mínimo, na dúvida, eu acho que o cara tem que usar máscara e pronto, acabou. Simples assim. Será que eu estou errado, Gustavo? É um prazer falar contigo. Oi, Datena, bom dia, prazer estar aqui de novo. É isso mesmo. A gente tem que lembrar que vacina não é tratamento. Vacina é uma estratégia de proteção de saúde pública, de saúde coletiva. O que a gente quer com a vacinação em massa é que diminua casos sintomáticos e casos graves. Diminua. Mas ainda existe uma chance de acontecer mesmo tendo tomado vacina. Então, por isso que as medidas continuam. E mesmo lá fora, ainda são estratégias que são bastante ousadas, né? Então, se a gente pensar que aboliu máscara lá no exterior e tal, mas assim, a gente tem que acompanhar com muito detalhe para ver o número de casos, para saber se realmente vale a pena ou não essa medida, porque as máscaras são a maneira de proteger. Tem mais, tem mais. Há variantes aí que a gente tem e sequenciou. As variantes perigosas sequenciadas já estão aí conhecidas. A da Índia está fazendo um estrago terrível na Índia e mais de 50 países. Provavelmente faça aqui no Brasil também. E já deve ter uma outra variante, uma outra mutação, porque não tem vacina. Lá é um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ontem morreram 6 mil pessoas. O caso de morrer 6 mil pessoas ontem, num recorde global até hoje, não havia sido registrado. Teve algum fator que pode ser analisado, que fugiu da curva, que houve acúmulo de casos, ou realmente foi um fator que representa que a doença apresenta essas variações e que pode ser mais grave do que a gente imagina. Ontem, o que eu falei aqui, há mais ou menos 4 meses atrás, sendo um imbecil quase que completo, eu sou um imbecil, mas não completo. O presidente dos Estados Unidos repetiu ontem, ele falou assim, enquanto houver vírus em alguma parte do mundo, foi até sincero, nós americanos e ninguém no mundo está protegido, por isso nós estamos comprando 500 bilhões de doses da vacina Pfizer e dando para os mais pobres. Porque enquanto houver vírus em qualquer lugar, de repente pode ter uma variação que vem aqui. Eu disse isso há 10 mil anos atrás com o Raul Seixas e disse isso ontem aqui. Falei, os americanos estão lá, sem usar máscara e tal, mas pintar uma variante, uma mutação Hulk dessa vacina, dessa cepa do coronavírus, se pintar uma variante diferente, começa tudo de novo, vai do zero. E a gente tem que entender que essa pandemia começou com um caso na China. Um caso. Não começou com 2, começou com um. Um passou para o outro passou para o outro e virou esse flagelo que nós estamos enfrentando. Então, o americano é legal, foi bonzinho, achei até uma atitude bacana comprar 500 milhões de dólares, mas ele sabe que se ele não cuidar do quintal do outro, chega no quintal dele. Então é fundamental o uso de máscara, não é? É uma coisa lógica isso, não, Guilherme? É isso mesmo, Datena. E uma questão Gustavo, importante tanta gente que... Uma questão importante das variantes é que, assim, na verdade, a gente já tem mais de 17 mil variantes catalogadas para o coronavírus. Só que as variantes que nós nos preocupamos são aquelas que nós chamamos de interesse epidemiológico, são aquelas que
estão associadas a maior transmissibilidade ou maior risco de caso grave. E isso pode, dentro dessas 17 mil, é que surgem algumas que têm esse interesse e podem surgir mais, e vão surgir mais enquanto a gente não controlar essa situação de forma global. Então, isso que você falou dos Estados Unidos é muito verdade. Ninguém está protegido enquanto todo mundo não estiver protegido. Então, é uma estratégia coletiva, é uma estratégia global. E só mais detalhes sobre a Índia, que você comentou, né? 6 mil mortes na Índia. Vários fatores explicam essa questão. A Índia tem uma população de 1,2 bilhão de pessoas, né? Então, isso é uma situação que... Imagina o lockdown lá como é, a dificuldade que é gerenciar essas pessoas, conscientizar essas pessoas. Então, é uma realidade que é bem distante da nossa, mas, é claro, é um número trágico e nós temos que ficar atentos. E é gozado que é uma economia evoluída pra caramba. A Índia é uma economia emergente, mas evoluída pra caramba. É uma das principais economias do mundo. É que tem muita gente, é que nem a China. A China é a segunda e, em alguns casos, comparados com os Estados Unidos, chega a ser a primeira economia. Mas é mais de 1 bi de pessoas, 1 bi e 600, acho que na China, ou coisa parecida. Então tem uma economia enorme, mas tem muita gente, é duro administrar. Mesma coisa que a Índia. A Índia, se não tivesse separado do Paquistão, depois que a Inglaterra saiu de lá, seria o país mais populoso do mundo, e muito maior do que a China, porque era uma coisa só. Índia e Paquistão era uma coisa só. Bom, mas enfim, vamos ao pragmático. Então use máscara. Não fica ouvindo o que esses caras estão falando, não, e use máscara, porque a barreira que tem, nós temos uma tabelinha que nós mostramos aqui, que é sensacional essa tabelinha aqui. É tão simples, você chegou a ver a tabelinha que eu mostrei aqui? Eu mostrei no começo da pandemia, olha lá, ó. Essa tabelinha é tão simples, depois nós vamos ler com mais calma. Mas você vê que uma pessoa a 2 metros de distância, mesmo com um contaminado, os dois usando máscara, o risco de contágio é zero. O risco de contágio é zero. E de lá para cá, isso foi no começo da pandemia, evoluiu demais a pesquisa em termos da doença. Agora, Gustavo, foi de uma atitude super inteligente, a gente não pode esperar diferente, né? Eu gosto muito do Almirante Barra Torres e de vocês aí da Anvisa. Essa utilização em fase emergencial em alguns estados da Covaxin, que é uma vacina que vem da Índia, e também da Sputnik V. Claro que isso vai ajudar alguns estados brasileiros em fase mais crítica, mas também serve de base de estudo de aplicação da vacina. Isso já está sendo acompanhado, as vacinas não chegaram ainda, e isso vai ser acompanhado e vai servir como base de estudo quando aplicadas essas vacinas. Pois é, essa foi uma estratégia que foi discutida internamente aqui como uma alternativa para a situação, tendo em vista o contexto da pandemia, tendo em vista a necessidade de mais tecnologias de vacina disponíveis, e tendo em vista que existe ainda lacunas que essas vacinas têm que precisam ser esclarecidas. Então, por isso que a gente aprovou um uso controlado, restrito, que vai ser acompanhado por meio de um estudo de efetividade. Esse estudo de efetividade já está em discussão, o consórcio do Nordeste teve reuniões com os diretores e agora estão nas tratativas para delinear como esse estudo vai ser feito. E um ponto importante também dessas vacinas que vai garantir a segurança delas é que elas vão ser testadas pelo INCQS. O INCQS é esse laboratório brasileiro, público, que faz as análises das vacinas. Então, a ideia é se cercar de todas as maneiras de mitigar o risco para que a gente possa garantir um uso experimental, controlado, para a gente gerar resultados e ver se essas vacinas podem ter uso disseminado ou não. A cidade de São Paulo é o micro-universo do que acontece no Brasil. A maior cidade do Brasil, a cidade economicamente mais rica do Brasil, mas tem uma população na região metropolitana de 23 milhões de habitantes, dá 2 Bélgicas, onde tem a capital da Comunidade Europeia. Então serve de estudo. Aqui muita gente não está voltando para tomar a segunda dose de vacina. Não falta no Brasil a conscientização para que as pessoas voltem para tomar a segunda dose de vacina, porque o ciclo da vacinação ele se completa de acordo com os estudos. Tem vacina que é uma aplicação só, que é a Moderna, né? Essa você toma uma dose e pronto, acabou. E a Janssen, algumas vacinas aí. Mas a maioria e as nossas não tem ciclo de 2 doses, né? Se prevê a chamada terceira dose, mas é aquela vacina que você vai tomar, por exemplo, como reforço no ano que vem.
Não é importante que se faça, em nível nacional, uma campanha para que as pessoas voltem para tomar a segunda dose? Muita gente, até por falta de aviso, acha que tomou a vacina, uma dose só já está imunizado, e não é assim. Não é, Gustavo? Isso é uma questão que passa desapercebida, mas é muito importante. É importantíssima, Datena. E a gente aqui na Anvisa está fazendo a nossa parte. Sempre que tem oportunidade, a gente esclarece a população. Estamos fazendo campanhas também para as pessoas retornarem para a segunda dose, porque é o que você falou. É só com 2 doses que nós garantimos aquele percentual mínimo de eficácia para ter uma estratégia positiva de imunização. Então, tem que voltar para a segunda dose, sim, naquele intervalo que foi programado. E uma coisa importante também, que a gente sempre esclarece, é o fato de que as pessoas às vezes não voltam porque tem medo da reação adversa, né? Tem gente que tomou a primeira dose e teve febre, dor no local e fala... Isso é importante, isso é importante. Peraí, que isso é importantíssimo. Um é por causa de desconhecimento, outro é porque tem medo. Né? Já havia um tabu enorme da vacina AstraZeneca Oxford. Claro que todo mundo ficou torcendo para tomar ou a Coronavac ou então a Pfizer que estava chegando. Ficou todo mundo torcendo para isso. Para dizer a verdade, inclusive eu. Mas como vacina boa é vacina no braço, o dia que eu fui tomar tinha a AstraZeneca Oxford. Eu tomei a AstraZeneca Oxford. Tive efeitos secundários? Claro que tive. Tive efeitos colaterais? Claro que tive. Vou ficar falando aqui os que tive. Não foram agradáveis. Como de qualquer remédio que provoca efeito colateral, não é agradável. Então, isso é importante que você vai falar. Porque eu não passei bem quando eu tomei a vacina. Mas 2 ou 3 dias os sintomas sumiram. Essa é uma questão importantíssima. Tem muita gente que não está voltando de medo da reação. Quando você tomou a primeira dose, há estudo que prove que a segunda dose, os efeitos são menos agressivos do que na primeira dose ou não? Sim, Datena, e era exatamente esse o ponto. E é um ponto importante mesmo, porque eu já vi várias pessoas com medo das reações da segunda dose, e na segunda dose você já está com o sistema imune desperto, né? Então, essas reações que a gente tem na primeira dose são geralmente por conta disso, né? A gente está despertando o nosso sistema imune, e aí tem umas reações exageradas, que pode dar um mal-estar, febre, dor no local, prostração, aquela coisa toda. Na segunda dose, a gente espera que isso seja menos ou 0, porque a gente já teve esse choque imunológico da vacina. Então, se for por esse medo, por favor, voltem para tomar a segunda dose. Mesmo com medo, vá tomar a segunda dose, porque é importante para todos, não só para você, é para a sociedade. A gente se vacina para todo mundo, não é só para a gente. Então é muito importante esse apelo. Tem estudo que você poderia associar a vacina AstraZeneca com a Pfizer, e que aumentaria até a capacidade de imunidade. Isso já está sendo analisado pela Anvisa, mas no momento isso é impraticável. É uma pergunta hipotética da base da nossa situação. A gente não tem nem vacina para vacinar quem deve vacinar. Vamos pensar em misturar a vacina, porque a da Pfizer é lenda por enquanto. Está chegando muito pouco Pfizer. Mas se houver oportunidade de misturar a vacina AstraZeneca Oxford com Pfizer, quando você for vacinar, a Anvisa está estudando essa possibilidade ou não? A gente tem acompanhado estudos internacionais nesse sentido e vamos aguardar os resultados para ver. A gente chama isso de reforço heterólogo, que você reforça. Essa segunda dose a gente chama de reforço. E esse reforço feito com outra vacina é esses estudos que estão acontecendo aí, mas a gente ainda não tem os resultados. E a gente, no momento, a recomendação é que o reforço seja com a mesma vacina. Então, os dados que a gente tem até o momento são nesse sentido. Tomou a primeira dose da AstraZeneca, toma a segunda dose da AstraZeneca. Coronavac não há nem estudo de mistura de vacina. A da AstraZeneca Oxford, da Coronavac não tem nem estudo. Então, a vacina que tem lá, você vai lá e toma no dia que você tem que tomar, que é a mesma história da máscara. Não fica sem tomar a vacina,
que a chance de você pegar o coronavírus é enorme. É só você fazer um estudo de mulheres grávidas, né? Mulheres grávidas que não tomam vacina, a cada 100, 20 morrem. Pra você ter uma ideia. E tem muita mulher grávida que está com medo, porque houve um caso no Rio de Janeiro de uma grávida que tomou vacina, que ainda não está comprovado que foi por causa da vacina e morreu. Então é só você ver a relação custo-benefício. Aliás, mais um reforço para que as grávidas que ainda não tomaram vacina vão tomar vacina. O risco é muito grande. A cada 100 mulheres grávidas que não são vacinadas, 20 morrem. É estudo científico isso. Então, você que está grávida, vá tomar vacina, pelo amor de Deus. Porque está sobrando vacina para mulher grávida. Isso é um absurdo. É muita informação e mais ainda desinformação que complica a situação do programa de vacinas do Brasil, que é o melhor do mundo, né? Sempre foi. Só não é hoje porque não tem tanta vacina assim. Pauta do dia hoje é que morreu, acho que uma criança em Santos de coronavírus com 3 anos de idade e que o número de casos de crianças afetadas pelo coronavírus, eu ouvi até um absurdo de número, não sei se é verdade ou não, que em 2 meses em São Paulo foram 23 mil casos de crianças de 0 a 9 anos que contraíram o coronavírus, ou é mais ou menos isso. Enfim, o coronavírus, é claro, lá no começo a gente disse também, olha, você que é jovem e acha que não vai morrer por causa do coronavírus, o bicho vai se adaptar para te matar também. Porque quem vai em festa clandestina, baile, porque lá atrás, quem não estava imunizado era quem sofria mais. Eram os velhinhos, né? Depois que os velhinhos foram vacinados, o bicho vai atacar você também. E com cepas perigosíssimas. E agora crianças, né? A Anvisa autorizou a vacinação da Pfizer com criança com mais de 12 anos ou não? E qual é a perspectiva da Anvisa sobre essa contaminação de crianças e se pode até, quando houver vacina, crianças serem vacinadas com menos idade? Tatiana, a gente autorizou hoje a ampliação do uso da vacina da Pfizer para crianças acima de 12 anos e essa autorização é baseada nos estudos que foram apresentados para a gente, porque o grande desafio de vacinar crianças é porque a gente precisa ver se essas vacinas que nós aprovamos para adultos também vão ter a mesma resposta em criança, tanto na eficácia quanto na segurança. A criança tem um organismo diferente, ela tem uma fisiologia diferente, um metabolismo diferente, e tudo isso precisa ser considerado na hora de vacinar. Para a Pfizer, nós já temos esses dados e foi o que a gente autorizou. E é claro, quanto maior a cobertura vacinal, maior a chance da gente erradicar esse vírus. Então, por isso que o objetivo de todas as empresas tem sido também expandir esses estudos para crianças até menores, para que a gente possa nos proteger das eventuais variantes e também erradicar esse vírus. Então, no momento que nós temos é esse, acima de 12 anos para a Pfizer. Mas a gente está aguardando novas iniciativas e novos estudos, novos resultados para as outras também. Pode ser com outras vacinas e pode ser uma faixa etária menor, dependendo de estudos que forem sendo realizados no mundo inteiro. A questão da Butanvac, como é que está sendo analisada, em que estágio de análise da Anvisa está a vacina Butanvac, que é produzida pelo Butantan aqui em São Paulo? Butanvac a gente autorizou essa semana também o início dos estudos. É uma vacina que é a primeira vez que vai ser testada em humano, então a gente passou 2 meses discutindo com o Instituto Butantan o melhor protocolo de estudo, e isso faz parte do processo científico, não foi de forma alguma atraso ou má vontade da Anvisa, foi uma discussão científica para a gente chegar nesse estudo. E esse estudo vai acontecer o seguinte, nesse primeiro momento vão ser 400 pessoas apenas. Por quê? Porque é a primeira vez que vai testar em humano. Então a gente precisa olhar a segurança, a gente precisa ver quais vão ser as reações adversas que vão acontecer nessas 400 pessoas. Na verdade, a gente vai dividir essas 400 em metade tomando vacina e metade tomando placebo. E as pessoas que vão tomar vacina dessa Butanvac vão ser testadas em 3 diferentes doses, porque a gente ainda precisa saber qual que é a melhor dose da Butanvac, porque pode ser uma dose maior ou pode ser até uma dose menor. A gente sempre quer a menor dose que tenha melhor efeito. Isso vai ser testado nesse primeiro momento.
Depois desses resultados é que a gente segue para estudos maiores e a gente pode ter um cenário mais positivo sobre a eficácia e sobre a segurança dessa vacina. Há outras vacinas que a gente não ouviu falar, que seguramente estão sendo testadas pela Anvisa e estão recebendo pedido de aprovação pela Anvisa. Há outras vacinas que começam a entrar na lista de aprovação da Anvisa com testes mais avançados e que a gente até agora não ouviu falar? A gente está analisando uma vacina chinesa chamada CanSino, que é uma vacina de adenovírus vetor, que a gente já está há algum tempo discutindo os dados e esperamos em breve ter uma conclusão. Além disso, temos 2 estudos de vacina em andamento aqui no Brasil, uma vacina canadense, de uma empresa chamada Medicago, que é uma parceria com a GSK também, e uma vacina chinesa de uma empresa chamada Clover, que também está em estudo aqui no Brasil. E a ideia é que essas vacinas sejam testadas, são novas tecnologias, são novas propostas que vão agregar nesse cenário de imunização que a gente tem. A gente tem as vacinas brasileiras também, né, do âmbito da universidade, a Versamune, a vacina do FRJ, a vacina do FMG, tudo são vacinas que ainda estão nas fases iniciais, mas que a gente espera também em breve avançar para os estudos clínicos e que somem aí nessa luta. Olha que boa notícia, viu? Que boa notícia. É uma ótima notícia essa aí que nós estamos recebendo agora, né? Porque outras vacinas já estão em estudo e, pelo que eu vejo, o estudo adiantado aí, não é que amanhã vai aprovar, mas já há outros nomes em estudo pela Anvisa e que, de repente, é interessante para o laboratório e pode sair até mais barato e para o Brasil. Havendo segurança e com selo de aprovação da Anvisa, em que eu confio cegamente pela capacidade dos seus componentes e do almirante Barra Torres, né, que se disse tanto da Anvisa e a Anvisa desmistificou ponto por ponto, vai usar politicamente, coisa nenhuma, é científico mesmo. Então, tendo o aval da Anvisa, realmente a gente fica muito feliz que essas vacinas já estão em estudo aí no Brasil. Para o laboratório é bom, porque de repente vai ter um campo de aplicação do tamanho do Brasil, da importância do Brasil. Se der certo, é claro que vai servir de vitrine para que se use essas vacinas no mundo inteiro. Para a OMS é bom, para todo mundo é bom. Tomara que uma dessas vacinas passe realmente no teste da Anvisa e que possa ser aplicada. É mais um reforço aí que nós temos para combater o coronavírus. A questão de quebra de patente, isso é uma coisa complicada, né, Gustavo? Porque quebrar patente não é só quebrar patente, é você ensinar o know-how para você fazer a vacina, aí vai de 6 meses a 1 ano, às vezes até mais. Quebrar patente não é tão simples assim. E cá entre nós, o negócio da vacina continua sendo um negócio ainda, né? É a mesma coisa. Por que não dá remédio de graça para o câncer, né? Os laboratórios querem ganhar dinheiro, é negócio ainda, infelizmente é negócio. É uma questão de grana. Então, a questão de quebra de patentes, ela é humanitária, mas é muito difícil de você começar a pensar em salvar o mundo por esse caminho, né? Esse é um caminho que a gente talvez possa tomar. Transferência de tecnologia é até possível. Agora, quebra de patente, eu acho muito difícil. Você não acha, Gustavo? Pois é, né? E quando a gente pensa na complexidade que é desenvolver uma vacina, é desafiador, porque são tecnologias altamente complexas. Uma vacina é sujeita a perder a sua eficácia, a sua integridade por qualquer coisinha. Então, você deixou 1 minuto a mais ali no equipamento, ela desintegra. Mudou a temperatura, ela desnatura. Então, assim, é muito desafiador e saber ali a receita do bolo para fazer uma vacina é difícil. E acho que, como você falou, Datena, é uma questão que é bastante polêmica, essa questão da patente, porque, é claro, as empresas investem e, na verdade, é um investimento, se a gente pensar, humanitário, né? Deveria ser considerado como humanitário, porque é aquela história, se todo mundo está protegido, ninguém está protegido. Mas são empresas, né? São empresas privadas que muitas vezes investem o seu dinheiro nessa iniciativa que pode não dar certo e ela quer um retorno. Então, é uma discussão ampla, mas, como você disse, quebrar a patente não vai salvar agora,
Não vai mudar o cenário nesse momento, é uma coisa a longo prazo. Olha, essa pergunta interessa a mim, a milhões de brasileiros, quase 20 milhões diretamente, não é? Porque eu tenho um filho internado com coronavírus, e é impressionante, da família é o que menos saiu de casa, ficou quase que um ano e pouco dentro de casa, ele e a mulher, um negócio assim fora do comum, era o mais forte da família, é o que menos tinha probabilidade de pegar o coronavírus e pegou. De alguma forma o vírus chegou até ele. Você vê como esse vírus é terrível e inesperado. Ele tomava todos os cuidados possíveis e imagináveis e pegou. E a esposa não pegou, morando no mesmo apartamento, no mesmo lugar. Não é um apartamento grande, não é um apartamento razoavelmente pequeno até, mas da realidade ele pegou. Então interessa a mim e a milhões de brasileiros contaminados agora, em tratamento agora, e outros milhões que têm medo de pegar o coronavírus. Né? No campo de remédios para as pessoas já infectadas, o que é que a Anvisa tem avançado em pesquisa, inclusive com remédios brasileiros e coisas que tais? A gente tem mais de 80 estudos clínicos em andamento com medicamentos de diferentes tipos, né? Medicamentos que são da fase inicial, fase viral da doença, né? Que são aqueles primeiros dias de contaminação, medicamentos que se propõem a tratar pacientes já hospitalizados, e tudo isso a gente está aguardando resultados e a gente espera que tenha, assim, um benefício maior que o risco para que a Anvisa possa aprovar. O que a gente aprovou até agora foi o Remdesivir, que é um medicamento que é usado para condição muito específica de paciente que está utilizando oxigenação suplementar, mas ainda não está entubado, para reduzir os dias de hospitalização. E a gente tem alguns anticorpos monoclonais, que são produtos que são biotecnológicos também, que são usados para pacientes hospitalizados e que reduz mortalidade, reduz esses desfechos. Então, assim, são medicamentos caros, são medicamentos que não estão acessíveis no SUS até o momento, mas que na avaliação da Anvisa o benefício superou o risco, e é por isso que a gente aprovou. E vamos esperar os resultados dos próximos para a gente ver se avança. Né? Temos também os corticoides como uma alternativa, né? Os corticoides foram aprovados pela Conitec também como uma alternativa para reduzir a inflamação ali da parte da internação da doença. E é o que temos no momento. Esperamos em breve ampliar esse leque, porque a gente sabe que para quem já pegou é uma situação muito difícil e o manejo clínico é bastante desafiador. De toda a tragédia você tira coisas positivas. O mundo conhecido como primeiro mundo, o mundo moderno, achava que estava completamente imune a esse tipo de doença ou a doenças. Primeiro achava que haveria um controle maior com a possibilidade de um acidente de laboratório ou de um vírus escapar de um laboratório e provocar essa barbaridade que provocou, ou mesmo que viesse da natureza, porque sempre as pandemias, né, elas são o extremo, mas começam com uma epidemia, às vezes com surtos localizados e que ali mesmo ficam. Já houve vários, inclusive de coronavírus, não é? E todos eles controlados. Mas o mundo se achou preparado para enfrentar uma crise biológica. Não estava. O mundo inteiro não estava. Os países de primeiro mundo ficaram de joelhos. Os americanos, o próprio presidente americano reconheceu o baque que foi na economia. Eles vão ter um crescimento de 7%, principalmente em relação a empregos, que é o maior crescimento desde 41 anos, né, depois da Segunda Guerra, e daí por diante, porque eles caíram violentamente da economia, ficaram de joelhos para o coronavírus, a maior potência econômica e militar do mundo. E assim foi no mundo inteiro. Mas isso serve também para o Brasil. Hoje a gente elogia o SUS. Porque o SUS, se não fosse o SUS, tinha morrido muita gente. Isso é verdade, mas é uma meia-verdade, porque França, Espanha, Inglaterra, enfim, Bélgica, todo mundo achou que tinha um sistema hospitalar maravilhoso e que nós vivíamos na Idade Média, quando a gente falava que tinha malária. Olha lá, os caras têm malária, olha que loucura, via a gente como selva mesmo, como aquele imbecil daquele presidente da Argentina falou ontem, né?
Eu dei uma resposta adequada a ele. Eu acho que os argentinos não merecem um presidente idiota como aquele presidente que cunhou uma frase racista para fazer graça para o espanhol. Então ninguém estava preparado para esse tipo de ameaça. Só que nem o SUS. O SUS, quanto tempo eu faço o programa dizendo que morreu gente por falta de leito no SUS antes da pandemia. Morreu gente nos hospitais, no corredor de hospital. O cara foi mal atendido pelo SUS. Até para isso, a pandemia vem ajustar os sistemas clínicos para nós, no caso do SUS, e para o mundo, no caso do mundo. Mas nós pensando aqui, o SUS melhorou muito e vai ter que melhorar mais ainda para evitar futuras pandemias que possam acontecer. Ou futuras epidemias que vêm por aí que podem virar pandemias. Hoje em dia, a palavra cientista que não existia no gibi, que você achava que aquele cara maluco que só aparece em filme de super-herói ou está em revista de quadrinho, veja hoje o valor do cientista que desenvolveu em um ano vacinas que não desenvolveriam em 14, 15 anos, que está procurando métodos diferentes. Então, o próprio sistema público de saúde brasileira melhorou muito depois dessa pandemia. Quer dizer, é uma tragédia, a gente chora as vidas perdidas, as pessoas feridas, mas isso serviu para dar um baque na humanidade e falar, olha, começa a se preparar, porque tem coisa pior vindo por aí e vocês têm que estar preparados para isso. Pode não ser tão pior porque vocês têm que ter um sistema público de saúde decente, né, e preparado para atender a população. Nesse aspecto, eu acho que é uma coisa boa que a gente pode tirar, chorando os milhares de mortos, os milhões de mortos, os milhões de contaminados. É claro que tendo a sensibilidade para isso, mas vendo o lado bom da coisa, é que ninguém estava preparado para enfrentar uma situação como essa, uma guerra química que provavelmente foi um acidente ou veio da natureza. A gente não sabe, um dia a gente vai descobrir, né, mas não é isso que interessa curar os nossos feridos e salvar os nossos mortos, mas pelo menos os sistemas de saúde públicos do mundo inteiro vão melhorar, principalmente o nosso, que já é muito melhor. Você disse agora há pouco, o SUS ainda não tem isso, mas vai ter que ter. Um dia vai ter que arrumar recursos para ter. E isso vai ser muito importante para os menos favorecidos, para as pessoas mais pobres. E o Brasil é um país de pobres, não é um país de rico. A diferença de renda aqui é uma calamidade, ela é catastrófica. Tem 1 bilhão de vezes mais pobres do que ricos. Agora, Gustavo, eu acho que essa entrevista é uma entrevista muito esperançosa, eu gostei. A gente só tem notícia ruim, como a gente tem uma entrevista com um cara esclarecido, um cara que conhece do assunto como você e que fala de uma forma que todo mundo entende, isso nos dá uma tranquilidade. Você me permite mais 2 perguntas de ouvinte só? Eu não vou tomar muito seu tempo, claro, porque tem muita pergunta, claro. Tem gente perguntando pra caramba e às vezes a pergunta do ouvinte é aquilo que eu falo, muito melhor que a nossa. Às vezes não. Na maioria das vezes, o cara que sente pergunta muito melhor que você que se prepara para fazer uma entrevista. Vamos ver, tá pronto aí, Guilherme? Quem é a Gi que tá aí? Exatamente, tá pronta Giovana a Deboeiro, primeira pergunta? A Giovana separou 2 perguntas, então vamos ouvir a primeira agora com a sua permissão, Gustavo. Bom dia, Datena, Roberto de Santo André. Eu tomei essa vacina AstraZeneca aí e não senti reação nenhuma, só um pouquinho de dor no local que aplicou. Aí a pergunta é, ter reação é melhor ou pior? Se você tem reação é porque o corpo está mais preparado? Como é que é? É interessante a pergunta dele. Estou falando que a pergunta do ouvinte é muito mais inteligente que a nossa. A gente quer parecer inteligente aqui, faz um floreio, o cara vai, é melhor ou é pior? É o tipo assim, a vacina pegou ou não pegou? Acho que é mais ou menos isso que ele perguntou, não é, Gustavo? É mais ou menos nesse sentido, e gerou muita dúvida mesmo, né? Eu já acompanhei algumas pessoas que não tiveram reação e ficaram preocupadas assim, mas será que não funcionou em mim? Será que aconteceu? Mas o fato é que não tem nada a ver isso.
ter ou não ter reação é uma característica sua, individual, do seu próprio organismo, da maneira como ele está estruturado. Mas o efeito da vacina não tem a ver com isso. O efeito da vacina é pelo produto. Então, tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos sensível, mas o efeito da vacina não muda nessa questão. Podem ficar tranquilo. Quem não teve efeito, que bom. Quem teve efeito pode ficar tranquilo também que vai passar, só tomar cuidado, ficar mais descansado, não desesperar que vai passar. Tudo que é bom é bom. Tem mais uma pergunta de ouvinte aí. Datena, bom dia. É o Valmir aqui de Santo André. Ô, Datena, tira uma dúvida para nós aqui. Eu tomei também a AstraZeneca. Esses 3 meses de prazo que tá, você já fica um pouco imune? Já cria alguma resistência nesses 3 meses? Ou só vai criar resistência mesmo quando tomar a segunda dose? Certo. É importante também esclarecer isso, que muita gente toma uma dose só e acha que está imunizado e que pode levar uma vida normal. Para efeitos científicos, é só com esquema completo. Então, assim, por mais que a gente saiba que tem alguma resposta só com a primeira dose, o esquema que nós aprovamos é o esquema com 2. Então, não é para se sentir protegido, imunizado e já sair achando que pode fazer o que quiser, porque não é a realidade. A realidade tem que esperar a segunda dose para poder termos a eficácia mínima comprovada ali pelo esquema vacinal. Você que aplicou na Bolsa de Valores, você que ganhou uma grana, ganhou na loteria e vai conseguir fazer um churrasco amanhã, você vai comer um churrasco, ou às vezes você dá a sua casa com um aval para comprar carne aí, uma carne de primeira. Se não, você que vai fazer com carne de segunda mesmo, dá certo também, é só dar porrada na carne e depois botar na churrasqueira. Então você vai acompanhar com uma ceva. Eu faço uma pergunta para você, e você toma a ceva não é por causa do gosto da cerveja que é ruim, é para ficar tonto, né? Então, se você quer ficar tonto, você vai parar na primeira cerveja ou você vai tomar 2, 3, 4? Então, se der 2 doses, toma 2 doses, pronto, acabou, simples assim. Eu duvido que alguém amanhã vai fazer... Não é alguém que vai tomar, eu vou parar na segunda cerveja. Vai nada, você vai embora. Bom, vamos ver mais uma só, Gustavo, abusando aí, mais uma. Ricardo. Tem um ouvinte aqui de texto da Atena, o Carlos, de São Paulo. Ele pergunta justamente sobre essa combinação de vacinas. Se ele pode tomar a primeira dose da AstraZeneca e a segunda dose de um outro laboratório, de uma outra vacina contra a Covid, da Atena. Por enquanto não, mas o Gustavo vai responder. Foi o que a gente conversou. Isso aí não. Os resultados ainda não mostram essa possibilidade. Toma as 2 doses, conforme o esquema que a gente aprovou aqui na Anvisa, que é o esquema que a gente sabe que tem o mínimo de eficácia, que é seguro. E, claro, se avançar o conhecimento científico e isso mudar, a gente vai tornar isso muito transparente para todo mundo. No momento, não. Olha, Gustavo, que prazerão falar com você, viu? Dê um abraço aí no Barra Torres, dê um abraço do pessoal todo e parabéns pelos serviços prestados pela Anvisa para nós brasileiros, fantástico. Abraço grande, viu, Gustavo? Obrigado, Atena, pela oportunidade mais uma vez. Vou passar seus abraços para o Barra e bom dia para você e para todo mundo aí. Ótimo dia.